é fruto de oração a Deus. E o Senhor é quem faz as obras, irmãos. Tá bem assim? Vamos ler o que o Senhor tem nos mostrado? Salmos 46, lemos com a ajuda de Deus. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Palavra do Senhor entre nós, mais uma vez. Este salmo que foi escrito num tempo de guerra, num tempo onde o povo estava cercado por reis inimigos. Mas, irmãos, ainda que a prova se levante, ainda que a prova se multiplique, mas a nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. E hoje o Senhor nos manda esta palavra, nos desperta a respeito destes salmos, porque, irmãos, quantos de nós vivemos os nossos dias com aflições, com provas, com lutas, perseguições. Há tempos, irmãos, que nós estamos num caminho de uma benção, mas parece que começa a atravessar provas nas nossas vidas. E muitas das vezes nós nos desanimamos em perseguir o que já nos fora prometido. E nós nos esquecemos, e nós desanimamos, e nós mudamos a nossa rota. Esta palavra, este conselho, este salmo, o Senhor precisava te encontrar para te dar esse recado, para Ele te lembrar mais uma vez que Ele é o teu refúgio, é Ele a tua fortaleza, e é Ele quem é o teu socorro bem presente no dia da tua angústia. Está perturbado o teu coração, meu irmão? Minha irmã, está perturbado o teu coração? Será que hoje você pode derramar todas essas aflições, todas estas turbações que têm se avolumado na tua vida, derramar aos pés do Senhor e confiar que a tua vida está sendo guiada pela vontade do Altíssimo, que as provas que se levantam tentam te tirar do caminho da benção, tentam te tirar do caminho da paz, irmãos. Mas hoje o Senhor te convida, esteja concentrado no que o Senhor te prometeu. Esteja firmado no que o Senhor já determinou na tua vida, para que não haja motivos para que você se apresente num templo,
para que você se apresente num culto online da congregação cristã apostólica ou de outra igreja e você venha falar: Senhor, eu desanimei. Senhor, eu perdi as minhas forças. Irmãos, esse povo estava cercado. Esse povo tinha um decreto de morte, de destruição, mas houve o despertamento de alguém que escrevesse uns salmos e falava: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aqui, irmãos, se nós discorrermos, se lermos novamente esses salmos, imagine você um povo cercado, mas um povo em pé, confiando no Deus que eles serviam. É o mesmo Deus que os teus pais também serviram, é o mesmo Deus que os seus avós também serviram, e as promessas que o Senhor fez no passado, ainda que os nossos antepassados já estejam dormindo no Senhor, mas as promessas estão vivas e elas terão total cumprimento na tua vida. Não existe perturbação que dure quando o Senhor se levanta para acalmar uma tempestade, irmãos. Quando a guerra se levanta, o Senhor se apresenta, e se contender contra o Senhor, há a destruição de tudo. Toda arma preparada contra ti não prospera quando o Senhor está na tua frente, quando o Senhor está te protegendo. Mas nós devemos, amados irmãos, amadas irmãs, famílias que nos acompanham, que nos assistem, amigos, amigas que têm acompanhado os cultos online da congregação cristã apostólica, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos buscar agradar a Deus. Nós precisamos buscar e trazer para junto de nós a presença do Espírito Santo de Deus. Porque fazendo assim, você estará em constante comunhão e o Senhor se agradando do teu comportamento, da tua busca constante por comunhão com Ele, o Senhor te defenderá, irmãos. Quantos de nós passamos por épocas terríveis? Todos nós passamos por épocas terríveis, mas o Senhor está no nosso caminho, irmãos. Seja sensível, você, meu irmão, meu amigo, seja sensível, você, minha irmã, minha amiga, para entender a riqueza do detalhe, do cuidado de Deus para a tua vida. Quantas vezes você está na tua caminhada e alguma coisa dá muito errado para você e você fala: mas não é isso que Deus prometeu? Aí vem, irmãos, de alguma maneira muito especial, um cuidado, uma mensagem, um conselho, uma visita, uma alegria, que você se realinha e continua a tua caminhada. Não é coincidência. Não tem coincidência para quem serve ao Senhor. O Senhor está no teu caminho, o Senhor está trabalhando a teu respeito, os teus planos foram confirmados pelo Senhor, o Senhor se agradou, os seus planos vão chegar até o final. Haverá realização de sonhos para aqueles que recebem essa palavra. Você pode estar no meio da guerra, te levante, troque a sua roupa, lave o seu rosto, se anime, coloca-te a marchar. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, minha irmã. É a palavra que o Senhor nos manda. É a palavra que o Senhor nos desperta. Que possamos todos recebê-la com vinda da parte de Deus. Esta semana, irmãos, aconteceu um fato muito interessante, porque há a manifestação do poder de Deus a todo momento na nossa vida e nós precisamos estar despertos. Assim como a chuva, assim como toda a criação louva a Deus, o Senhor coloca, irmãos, sinais nos nossos caminhos
para entendermos a vontade de Deus junto a nós. Esta semana estive num encontro, em uma reunião, em que uma pessoa com autoridade para aquela finalidade daquele assunto que tratávamos, nos aconselhou, irmãos, nos aconselhou a que paralisássemos aquele projeto. Falou, olha, não vai dar certo, não é tempo, as coisas não vão, vocês vão perder tempo e dinheiro no que vocês estão empolgados e que vocês têm trabalhado. Eu recebi aquilo, não tenho como contender com a autoridade que ele tem. Causou um pouco de frustração, mas estou descansado no Senhor. No outro dia, irmãos, 24 horas depois, tudo aquilo que era impossível, que eu falei para ele, isso não dá para fazer porque isso é impossível, começou a entrar no meu ambiente de trabalho pessoas trazendo situações que atendiam o impossível. Não se confirmaram, mas é um sinal que o Senhor faz no tempo dele e como ele quer na nossa vida. Descanse no Senhor, confie não naqueles que falaram que é impossível, confie não naqueles que queimaram os teus planos e os teus sonhos, confie não naqueles que têm projeto para desfazer o que o Senhor já confirmou. Confie na palavra, confie no Senhor. A cidade estava cercada, mas a confiança era fiel no Deus que fez os céus e a terra. Que na tua vida este rio, essa torrente de águas, possa passar, levar o que não é agradável ao Senhor e que venha nutrientes para a tua terra e que a tua terra possa florescer e os teus frutos possam dar 100 por 1 e você possa ser surpreendido com os favores do Senhor para você e para a tua família. É a palavra, irmãos, é a palavra do Senhor. Estejamos confiantes no dia da angústia, mas no dia da prosperidade, que tenhamos humildade em reconhecer os favores do Senhor para nós. Fazendo assim, agindo dessa maneira, tendo os nossos pés sempre dentro da casa do Mestre, a nossa vida irá de bem para melhor. E o Senhor se regozijará com o fruto da tua adoração. Esta é a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Em agradecimento, irmãos, vamos buscar a face do Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos apresentamos, Senhor, na Tua presença, agora em ato de agradecimento, por este culto que foi aberto em memória da Tua santidade. Graças te damos, Senhor, pelos hinos que cantamos, pela oração que temos certeza que alcançou o trono da Tua glória. Graças te damos, Senhor eterno, pelos anúncios que fizemos, a qual temos convidado os Teus filhos, as Tuas filhas, para estarmos, Senhor, dentro da Tua casa. Ó Deus de misericórdia, surpreenda-nos, pelo amor do Teu nome, com os Teus dons, com os Teus favores, com as Tuas virtudes, Senhor, para todo adorador que clama, que louva a Tua santidade divina. Maiormente te somos gratos, ó Pai eterno, pela Tua palavra. Senhor, a Tua palavra vem com um conselho, nos despertando para estarmos, Senhor eterno, sempre confiantes em Ti, e não, Senhor eterno, aos conselhos estranhos, aos sentimentos, aos nossos pensamentos que destroem sonhos, Senhor. Senhor, nós não estamos Te adorando em troca de alguma coisa, mas se Te apraz, Senhor, em nos abençoar, em nos guardar, em nos dar saúde, Senhor, que os nossos pensamentos não destruam, que os maus conselhos não destruam, Senhor, a confiança
que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus de misericórdia, te agradecemos pelos teus favores, agradecemos pela comunhão, Senhor, da tua igreja e pelo convite que fizemos para estarmos juntos, ainda aqui pela internet, participando sempre que possível do círculo de oração. Senhor, permita que o teu povo, ainda que muito distante, muito longe, possa ser, Senhor, testemunhas dos teus favores que tu tem feito no meio de nós. Graças te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em agradecimento a este culto, irmãos,